Olá pessoal, mais uma vez aqui Marcos Ivan de Carvalho, jornalista especializado em turismo, filiado à Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo e com o encargo agradável de trazer até vocês algumas referências sobre a 15ª Festa do Arroz Tremembé 2024, que acontece na Estância Turística de Tremembé, aqui bem próximo de nós. Aliás, distância não existe para quem gosta de uma boa alimentação, uma boa gastronomia. E nós vamos conversar com mais uma convidada hoje aqui, Lígia Frazão. Quem é Lígia Frazão? Boa tarde. Eu sou advogada, nascida em Taubaté, cresci em Tremembé. Meus pais vieram do Rio para Tremembé a trabalho e aqui ficaram. Eu cresci aqui casei, aqui tive meus filhos, aqui estudei, me formei em 99, sou advogada desde então e tive alguns passeios por outras áreas aí, como literatura, como teatro, algumas outras atividades no campo cultural que eu tive. Entre elas, a Festa do Arroz se encontra nesse contexto. Sou mãe de Letícia e Rafael. Hoje em dia eu tenho alguns cargos na cidade, faço parte de alguns conselhos, faço parte da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Municipal de Cultura, mas eu costumo dizer que meu cargo mais importante é ser mãe da Letícia e do Rafael. Aliás, é um cargo que dura a vida inteira, não por é isso... temporal, né? Você disse que teve um mergulho para alguns outros movimentos da cidade, alguns conselhos, mas vamos ao primeiro ponto. OAB. Trabalhar com pessoas, de um lado ou do outro, defendendo ou acusando, conciliando, é uma experiência até certo ponto de extrema responsabilidade e que faz com que as pessoas tenham realmente o crédito para aquele profissional que vai atendê-las. Como que é essa relação profissional e cliente? Olha, eu este ano completo 25 anos de atuação, então é uma jornada onde a gente vai aprendendo ao longo do caminho como lidar, né, com essas questões, até mesmo porque eu acredito que na formação, hoje em dia eu não sei se tem alguma alteração na grade nesse sentido, mas na minha época não existia nada relacionado a essa questão com as pessoas, né? Então, assim, esquecem de dizer pra gente que a gente vai lidar com pessoas. Sim. E com pessoas numa situação extrema, porque ninguém procura advogado porque está feliz. Sim. Né? Então, a gente realmente... eu me senti muitas vezes despreparada para isso. Hoje eu acredito que a experiência me colocou num local um pouco diferente, então eu tenho uma possibilidade de atender com uma qualidade melhor, porque com o tempo você vai aprendendo a lidar com as coisas. Porque inicialmente eu tinha uma necessidade de tentar não me envolver, porque é problema de todo mundo o tempo inteiro, então se você absorve aquilo vai ficando difícil. Por outro lado, você não pode ficar frio, você não pode ser indiferente à questão das pessoas. Então, achar o caminho do meio, achar esse equilíbrio foi um período meio complicado. E que traz uma responsabilidade imensa, né? Porque é lidar com a vida das pessoas. Então, realmente, assim, eu acredito que o tempo foi o fundamental assim, para me colocar numa situação de hoje saber lidar com essas questões. A formação normalmente demanda estudo, demanda comparecer às aulas, demanda executar trabalhos. O principal deles é o trabalho de conclusão de curso, além da sua defesa diante da OAB para pegar o registro de profissional da OAB. Mas tudo isso não só autoriza o profissional, mas também exige dele mais estudo. Quanto tempo de leitura você desenvolve até hoje pesquisando autores consagrados para que realmente o seu conhecimento esteja atualizado, mesmo porque hoje muitas coisas, muitas soluções parecem fáceis com a inteligência artificial, com as soluções tecnológicas, mas o profissional exige dele mesmo um certo tempo de estudo debruçado sobre livros, apostilas e casos reais, não é isso? Verdade. Olha, eu não vou saber quantificar
o tempo, porque, engraçado, eu acabei de me lembrar de uma colega que ela me disse que o filho foi fazer direito e ela disse, olha, cada dia menos, cada dia que você deixar de ler, você vai ser um pouco menos advogado. E é esse o fato, né? Na verdade, a gente tem que estar se atualizando constantemente. Às vezes é uma demanda nova, uma área nova, uma situação nova. Como eu disse, tenho mais de 20 anos de formada, mas às vezes aparece alguma coisa que não faz parte daquilo que você sempre fez, né? Então demanda uma pesquisa na área. Recentemente eu estava pesquisando uma área completamente diferente que falei assim, nossa, tem que voltar para a faculdade, porque muita inovação sobre alguns aspectos. Então, realmente, assim, exige, eu acho que é uma profissão que exige que a gente esteja constantemente, vai ser estudante para o resto da vida. Exatamente. Aliás, a cada caso você estuda o seu cliente e estuda, inclusive, a outra parte também. Você precisa estudar a outra parte, que, que demanda contra o seu cliente, ou, de repente, você tem que, inclusive, buscar respostas que a outra parte pode lhe dar, para você vencer uma causa, ou pelo menos empatar uma causa, chegar num consenso. Exatamente, né? Exatamente. E mesmo quando a gente está falando de demandas parecidas, cada caso é um caso, né? Não dá para comparar, as pessoas são diferentes, as questões são diferentes, a forma com que as pessoas enxergam o problema é diferente, então a resposta para aquilo ali vai ser diferenciada para cada um deles, enfim, é uma construção, cada caso é um caso, né? Pode parecer um chavão, mas é verdade, único, isso né? Cada mesmo, caso é único. E as pessoas são únicas, né? Então merecem uma atenção única também. Na sua vivência profissional, você já disse que a sua principal obra são seus filhos. Como que funciona o trabalho, não sei se é a sua especialidade, como que é o trabalho dentro do direito de família? Direito de família foi a área que eu mais atuei durante a vida. Não por uma opção, eu acho que não fui eu que escolhi, foi a área que me escolheu. Porque eu trabalhei muito eu faço parte do convênio da assistência judiciária do Estado de São Paulo. Eu, assim que me inscrevi na ordem, eu também me inscrevi no convênio assim que foi possível, eu atuo desde então. Então, as demandas são muito nesse sentido, né, de direito de família. Então, a gente acaba adquirindo uma experiência diferenciada, né, porque no convênio a gente tem um fluxo maior, né, fora que em alguns momentos, por exemplo, a gente faz plantões de atendimento para triagem dentro da sede da OAB. E isso, mesmo que o processo não venha para mim, me faz ter aquele primeiro contato da triagem com as pessoas. Então, nós acabamos tendo contato com algumas realidades, com algumas histórias que eu não teria oportunidade, talvez, trancada no meu escritório, né? Então, é uma experiência bem bacana. E como a gente está hoje no momento de legislação prevendo novos tipos de família, né? Então, isso é uma inovação e mais uma necessidade de atualização, né? E para que a gente entenda a dinâmica disso e como isso funciona e como atender as demandas diferenciadas. Esses dias eu tive um pedido a respeito de um reconhecimento de dupla maternidade. E eu falei, nossa, eu preciso voltar para a faculdade. Então aí você mergulha naquela área ali para pesquisar, para saber como é que vem sendo o entendimento, quais são os requisitos, conversa com um colega que já atua na área para ver se tem algum caminho, né, algum atalho, enfim. Direito de família, para mim, eu tenho muito carinho pela área, porque eu costumo dizer, quando eu busco um acordo, por exemplo, num processo de família, não é um acordo num processo de despejo, onde eu estou simplesmente lidando com valores. A gente está lidando com outros valores, seres humanos, né? Está lidando com seres humanos e com as necessidades que eles têm de resolver aquelas questões existenciais. Então, a gente tem que pisar com cautela nesse terreno. Dentro desse direito de família, uma das situações que estão bastante emergentes, a cada dia a gente vê mais no noticiário, apesar de nós não cobrirmos tipo de noticiário policial, mas o que mais acontece no noticiário policial é a violência doméstica.
Como que isso poderia ser tratado? Existe uma melhor maneira ou é cultural? Como que você vê essa situação da violência doméstica hoje no nosso país? Me preocupa muito. Eu acredito que a gente tem uma questão, a gente tem um foco muito grande em virtude da Lei Maria da Penha, né, nessa questão da violência contra a mulher, mas eu acredito que é necessário se ampliar essa discussão. Violência doméstica, sob meu ponto de vista, é aquela violência que atinge a criança, é aquela violência que atinge o idoso, que pouquíssima gente fala. Então, nós estamos essa violência de âmbito familiar, né? Que às vezes não é nem necessariamente aquela agressão física, às vezes é uma agressão patrimonial, às vezes é uma agressão moral. E eu penso que é uma questão de educação, que é uma questão cultural, né? Que é uma questão das pessoas. O ano passado, eu fiz um projeto para abordar as questões de direito de família. Trabalhei numa paróquia lá em Tremembé, porque eu estava num plantão desse de triagem, e era uma colega que estava atendendo, não era eu. E aí, de repente, eu escutei a seguinte frase: não, porque ele disse que nesse final de semana eu tenho que trabalhar, mas ele não vai ficar com a criança porque não é dia de visita dele, porque a criança não é problema dele. Eu falei, pois é. A criança não é problema dele, a criança é filho dele. Então, é uma questão que precisa ser vista por todos. A família ali precisa se atentar para aquela questão, né? Então, é cultural, né? A responsabilidade do pai não vai se limitar ao pagamento de um valor mensal. Quando paga, né? Quando paga. Às vezes a gente tem o inverso, assim, não é muito comum, mas também existe o inverso. Também existe a mãe que foi embora e que ficou com o pai, e esse pai enfrenta muitos problemas, né, para lidar com aquilo. Então, como eu disse, família é uma área muito, muito peculiar, merece uma atenção muito... muito cautelosa, porque cada realidade é diferente, né, do âmbito de cada contexto, e isso independente de classe social, isso independente de uma série de outras questões. Mas sobre a questão da violência que você falou, para mim, fundamentalmente, eu acredito que assim, a tolerância tem que ser zero em termos de violência. E tem que se expandir esse conceito no sentido de que não se trata de uma violência contra a mulher. É a violência contra a criança, é a violência contra a mulher, é a violência contra o homem, é a violência contra o idoso. Porque contra o homem, curiosamente, em alguns momentos essa violência é tolerada. Porque eu nunca vi um homem chamar a polícia para falar de uma agressão. E eu já fiz um acordo, porque um homem foi agredido pela ex-mulher. E eu falei, você vai agora fazer um boletim de ocorrência, você vai passar por um exame e a gente vai ter que tratar essa questão. Foi uma lesão corporal. Ele, como assim eu vou na delegacia denunciar que eu apanhei dela? Eu falei, vai. Então, mais uma vez, é uma questão cultural. Né? Cultural. Violência, para mim, tem uma raiz cultural muito forte. Naturalmente, a base cultural é familiar, são as heranças de família, mas também há o contexto da cultura de modo geral. Vamos virar a página do direito e vamos agora mergulhar para a cultura. Você disse que trabalhou um pouco, teve alguma atuação em teatro, em outras áreas. Qual foi essa experiência? Então vamos lá por etapas. Na época que eu me formei, na época eu namorava uma pessoa que trabalhava com essa questão de teatro, estava envolvido com algumas produções em Tremembé, e especificamente era o Teatro da Paixão de Cristo. E ele precisava de alguém para organizar o texto daquela encenação. E eu estava ali de coadjuvante eu estava ali de namorada dele, eu não tinha nenhuma função específica, mas assim, escrever e estava dentro daquilo que eu fazia. Eu falei, bom, eu vou tentar te ajudar. E acabei entrando nesse contexto. A gente participou disso durante 3 anos. No 4º ano teve uma outra formação. E, enfim, nós fomos desenvolvendo isso. E num determinado momento surgiu uma curiosidade
surge uma vontade, um desejo porque isso era muito específico, era a Paixão de Cristo, então era só naquela época próxima da Páscoa, e acabou, não tinha mais nada, muita gente envolvida, muitos adolescentes participavam daquilo, e a gente começou a pensar na possibilidade de fazer um trabalho para contar a história da cidade, para contar a história de Tremembé. O único livro que existia na época tinha sido publicado em 52. O autor escreveu no começo de 1900, quem publicou foi uma publicação póstuma, e quem publicou foi o filho dele. Era a única fonte que eu tinha. Então a gente começou a pesquisar, levantar dados sobre a cidade, com o objetivo de fazer uma encenação, com o objetivo de fazer uma peça teatral. Essa peça nunca saiu. E esses escritos ficaram lá engavetados durante um tempo, até o dia que eu falei assim, bom, vamos reunir isso aí, vamos publicar. Né? Então eu fiz uma primeira publicação em 2001, arredondando a data, eu batizei de Tremembé 300 anos de história, porque embora a cidade comemore a sua emancipação política, e agora eu não me lembro exatamente o tempo, mas estamos com 100 e poucos anos. Enfim, esses 300 anos de história fazia referência com a construção da Basílica, a fundação da cidade e tudo mais. Então, fiz essa primeira publicação em 2001. Depois foi uma área que eu gostei, continuei embarcando nisso. Mais tarde comecei a ser chamada em algumas escolas para falar sobre a cidade. Vi uma necessidade de falar com as crianças sobre isso. Aí eu fiz uma segunda publicação, dessa vez dedicada para as crianças. Ótimo, excelente. Assim, um pouco mais objetiva, assim, ela tinha menos informações, menos fotos, mas era uma coisa mais objetiva, com a intenção mesmo de trazer as informações, né, para as crianças. Porque o pouco que eu sabia sobre a cidade, eu aprendi na escola. Então eu quis trazer essa oportunidade também, e aí foram essas duas publicações de minha autoria. Depois, em alguns outros momentos, eu incentivei algumas outras publicações, inclusive uma delas que foi lançada durante a Festa do Arroz. Que legal. Aliás, essa tarefa de sintetizar a história para torná-la acessível ao intelecto infantil já é um exercício de literatura bem importante, porque você vai ter que, dentro do seu conhecimento, dentro de toda a sua pesquisa, você vai trazer para um público que ainda é carente de vocabulário, carente Sim. de conhecimento. E parabéns até por isso. E você tem essa obra para nós mostrarmos para o nosso pessoal aqui? Sim, sim. Como eu disse, a primeira publicação que eu fiz foi essa aqui, Tremembé 300 anos de história. Tremembé 300 anos de história. Ela saiu em 2001. Curiosamente, eu não tenho nenhum exemplar. Esse aqui é o único que eu tenho. Era o único? Não, este é o único que está todo rabiscado, que às vezes eu falo assim, eu vou republicar isso um dia, eu preciso mexer. Então ele é todo rabiscado ele é mesmo. Não tem segredo não tem segredo, pode ver. E essa foi a primeira publicação. Ele trazia fotos isso aqui era muito engraçado, que a pessoa olha e diz, nossa, minha avó é uma porque eram umas garçonetes lá da barraca Bom Jesus, durante a festa do Bom Jesus, enfim. Esse foi o primeiro trabalho, que foi publicado em 2001. Depois eu fiz, essa aqui é a 4ª edição do livro infantil. Tremembé, Lígia Frazão. A ilustração, se eu não me engano, é do Ricardo Montenegro. Ricardo Montenegro. Inclusive, a conversa sobre o material foi muito curiosa, porque eu falei para o Montenegro, eu gostaria muito que as ilustrações traduzissem o texto. Eu queria que a ilustração fosse por si só uma leitura, né? Então, nós fizemos essa outra publicação, essa é a 4ª edição. E, enfim, com os desenhos para a criança poder colorir, para poder interagir, e vem funcionando ao longo desse tempo. Ao abrir este livro, você estará embarcando em uma grande aventura. Irá viajar pelo tempo e saber o que acontecia em sua cidade há muitos e muitos anos atrás. Vai conhecer índios, bandeirantes, padres, freiras e muitas outras personagens da história de Tremembé. Interessante, Lígia. Parabéns. Obrigada. A ideia, na verdade,
questão de falar com as crianças foi, eu percebi indo às escolas, porque eu levava o mesmo material, as mesmas fotos que eu tinha da primeira publicação, eu levava para falar com eles. E eu percebia que eles me entendiam, eu só precisava simplificar a fala, eu não precisava infantilizar essa fala. Sim, sim. E foi assim que eu decidi escrever. Então, assim, ele é mais objetivo, ele é mais conciso, ele é mais simples na linguagem, com esse objetivo de atingir um público, né, que são os formadores aí da nossa história daqui para frente. Então eles precisam saber de onde viemos, né? E esse outro aí? Este aqui foi um trabalho que eu fiz durante a terceira edição da Festa do Arroz. A gente estava fazendo algumas atividades na cidade com escola, e aí uma escola estadual acolheu um projeto que nós tínhamos, que era transformar adolescentes em autores. Então, nós pegamos alguns temas, os temas foram esses abordados ali com eles, tinha a ver com a história da cidade, meio ambiente, e existia também uma questão de combate às drogas. E cada um fez um texto, nós publicamos esses textos, e o lançamento foi em praça pública. Nós fizemos durante a terceira edição da Festa do Arroz, a Marisa e a Lúcia abriram esse espaço para que acontecesse esse trabalho ali simultaneamente com a festa. Então era um espaço para crianças e adolescentes, onde a gente fez maratona de leitura, várias pessoas participaram, a gente fez algumas exposições e o lançamento do livro dos adolescentes. 3 livros, 3 fatos importantes na história de Lígia Frazão e também na história de Tremembé. Lígia, você é integrante do Conselho Municipal de Cultura. Sim. E também o Conselho Municipal de Cultura tem uma cadeira no Conselho Municipal de Turismo que também é ocupada por você, não é isso? Sim. Como é que é essa relação de cultura e turismo, haja vista que os dois não se desgrudam? Né? Pois é, eles estão integrados realmente. Na verdade, eu recentemente saí do Conselho de Turismo, porque houveram novas eleições. Eleição. E, sim, nós, 2021, houve essa questão da reativação do Conselho Municipal de Cultura. Eu, na verdade, confesso que eu fui só para uma reunião sobre o Conselho e acabei saindo lá integrando o Conselho. E no final do ano passado completamos os 2 anos, aí fizemos eleição, decidimos, porque regulamentamos, fizeram todo o regimento, coisas que faltavam para organizar essa questão do Conselho, fizemos nesse último ano, e decidimos por uma eleição para poder escolher os novos membros. Perfeito. De acordo ali com os segmentos. E, enfim, eu fui eleita no segmento de literatura, então permaneço no Conselho de Cultura. No Conselho de Turismo eu representava, porque eu era, de 2021 a 2023, eu era presidente do Conselho de Cultura. Então ocupava uma cadeira no Conselho de Turismo. E agora, como a gente teve uma nova eleição, novos cargos, então eu saí da presidência do Conselho de Cultura e então agora outra pessoa assume lá no Conselho de Turismo. Mas foi muito bom, né, durante esse período que a gente pôde colaborar, atuar com ambas as questões, porque realmente não são questões divorciadas, não, né? São desconexas, né? Não tem possibilidade de pensar em uma coisa sem que a outra esteja ali conectada, né? Aliás, a cultura, de um modo geral, e a gente diz sempre as tradições de dança, de canto, de culinária, se associa bastante com a proposta de turismo, quando esse turismo é bem planejado para um turismo receptivo, quando você vai ter condições, como outras pessoas já falaram aqui, de trazer turistas para a cidade de Tremembé. Esse é o verdadeiro exercício do turismo. Não basta você ter uma agência de turismo na cidade e levar pessoas para fora. Exatamente. Seria ideal você ter uma agência, digamos, em São Paulo e trazer as pessoas de São Paulo para Tremembé. Mas isso tudo vai demandar tempo de planejamento, mas Tremembé está e exerce a sua posição de estância turística. Nós fazemos toda a torcida para que permaneça assim, que principalmente o empresariado, que é altamente responsável e interessado na evolução do turismo receptivo, se motive cada vez mais, promovendo a sua parte, desenvolvendo a sua parte, para que o turismo local
aconteça e leve Tremembé mais para frente. A festa do arroz é uma festa, é um atrativo da gastronomia regional e é sediada há 15 anos em Tremembé e não pretende sair de lá, segundo duas meninas loucas que nós conhecemos. Conheço também. Qual que é a sua relação afetiva com a festa do arroz? E já aproveitando para você, no final da sua fala, olhar para aquela câmera e fazer o convite para que todos presenciem e participem da festa do arroz. Qual que é essa relação afetiva? Olha, a festa do arroz, ela é um evento que extrapola a questão gastronômica, né? Extrapola, sobre o meu ponto de vista, a função que aparentemente ela se destina, porque ela é um resgate cultural extraordinário, né? A gente está lidando intimamente com a história do município, com uma parte muito relevante da história do município. Trouxe o formato da festa. O formato da festa trouxe uma nova característica para as festas feitas na cidade desde então, né? Há 15 anos nós percebemos uma alteração no formato de outras festas em virtude do que foi feito na festa do arroz. Então eu acredito que é uma contribuição enorme para a cidade. A minha relação com a festa se dá inicialmente porque uma das meninas, das quais você citou, foi uma pessoa com quem eu tive contato logo no início, logo que surgiu a ideia da festa do arroz, alguns anos antes dela efetivamente acontecer. Né? Essa ideia nasce lá em 2003, 2004, até efetivamente a festa acontecer. Então, logo que a festa começou, eu não consegui, como as minhas duas grandes produções que eu te disse, Letícia e Rafael, hoje tem 16 e 18 anos, logo que a festa começou, eu pude participar, mas de uma maneira um tanto limitada, porque os meus pequenos eram bebês. Hoje meus pequenos têm quase 1,80 m, então já está mais fácil de conseguir para fazer alguma coisa. E, enfim, eu sempre estive intimamente ligada com a festa, quer seja juridicamente falando, né, numa questão de assistência ali, na questão do contratual, algumas questões que eram necessárias para a festa, em alguns momentos participando ali de alguma abertura, de alguma apresentação da festa, e até como uma forma eu acredito que dá um sentido de pertencimento ali, porque, como eu disse, é um resgate cultural muito importante essa festa, né? A forma com a qual ela é realizada, o cuidado com o qual a festa é montada, as pessoas são inseridas nesse contexto, né? As atividades culturais, as músicas, os chefes de cozinha que vieram para Tremembé. Então, enfim, é uma festa que realmente vale a pena. É um acontecimento de Tremembé que marca, né, a cidade aí nesses últimos 15 anos. E, enfim, para mim é muito relevante que a gente tem essa festa acontecendo lá e com esse intuito de permanecer lá. Perfeito. Então agora faz o convitinho para a moçada vir aqui à festa de Tremembé. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para vir a Tremembé. Quem já conhece a festa sabe o quanto ela vale a pena. Quem não conhece a festa, seria muito interessante passar lá. Eu assim, aconselho, porque realmente a pessoa não vai se arrepender. Não só pelos pratos, que são maravilhosos, a gente é inusitado, né? Para algumas pessoas que não conhecem, sai do lugar comum. Sim, né? É uma ótima experiência. É uma ótima experiência. Então, assim, como cidadã de Tremembé, eu acho que não tem como a gente não se orgulhar desse evento, e eu convido todo mundo para participar. Nós agradecemos a Lígia Frazão por esse bate-papo gostoso, que poderia se estender mais. A Festa do Arroz da Estância Turística de Tremembé acontece entre 16 e 19 de maio, na Praça da Estação, com muitas atrações. Vamos brevemente anunciá-las. Sou Marcos Ivan de Carvalho, eu agradeço também
a equipe da Unifunvic, o Edilson, o Pedro, o Nando e a Bia, que é a coordenadora de todos, por esse espaço, por essa parceria. E nós voltamos numa próxima oportunidade, desejando que Deus abençoe a todos.